Esther capítulo 4, versículo 13 a 17. Olhe para a sua Bíblia, leia comigo. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Você pode dizer um amém? Pode? Posso pedir algo para você? Segura na mão de alguém, ore por isso, ore pela palavra, ore por mim também. Vamos dar as mãos. Se alguém puder orar por mim agora, ore. Já é o 2º culto nosso, já estive pregando pela manhã. Que eu esteja tão animado, tão empolgado como estava de manhã também para pregar. Ore por quem está do teu lado aí, ore, em nome de Jesus. Pai querido, nós viemos ao lugar certo. Eu quero declarar que estamos no lugar certo, Senhor. O lugar onde o Senhor está. O lugar onde a palavra vai ser liberada. E a palavra do Senhor é o poder do Senhor para nós. E eu creio que hoje, aqui, agora, como foi de manhã, o Senhor vai nos impulsionar. O Senhor vai nos provocar a algo que o Senhor está esperando de nós. Então eu peço, torna fácil a tua palavra, seja muito mais que uma explicação, seja revelação, Senhor. Abre os nossos olhos agora, amplia a nossa mente, abre o nosso coração para sermos ministrados, trabalhados por tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus quer falar com você. Quando a Bíblia diz, se você puder anotar algumas coisas, anote, tá bom? Quando a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, ela está dizendo que nós somos destruídos por nós mesmos, nós perdemos para nós mesmos, porque nós não sabíamos o que fazer na hora certa. Nós chegamos num determinado momento, muito obrigado, eu achei que hoje ia sem água hoje, falei, eu acho que, obrigado. Nós chegamos num determinado momento da nossa vida, e acredite, esse momento chega para todo mundo, e nós não sabíamos o que fazer. E diz assim, destruídos. Perdeu, porque na hora ali não sabia o que fazer e perdeu, agiu errado, ou não fez nada. Você estar aqui hoje, o Senhor está trabalhando o teu coração. O Senhor está abrindo os seus olhos, para que num determinado momento, num caminhar, quando chegar ali naquele momento tão crucial, há uma sabedoria tão grande, e você saiba exatamente como proceder, o que falar e o que não falar, e você esteja preparado para fazer algo. Quem está ouvindo? Olha, então imagina,
um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus capaz de fazer o impossível, esperando que você tenha uma atitude sábia, e nós perdemos porque não temos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, como maçãs de ouro, imagina um negócio desse, numa bandeja de prata, é a palavra dita na hora certa. Não olhe do lado. Mas você conhece gente que fala na hora errada? Não olha do lado, olha só para mim. Que abre a boca na hora errada, perde, porque não sabe. E quantos de nós ali, olha, porque não fomos preparados, não permitimos esse trabalhar de Deus para chegar na hora ali, ter coragem de agir, de falar, de fazer algo, e não fazemos. Quando Jesus ministra as perdas em parábolas, ele fala que uma mulher perdeu uma moeda, ele está ensinando, faça algo, você está começando a perder. Fala de um homem que perdeu uma ovelha, ele fala, faça algo, se você vai perder. Falou de um pai que perdeu um filho, faça algo, se prepare para fazer algo, e nós não estamos preparados. Quantos creem aqui que Deus pode fazer todas as coisas? Mas você está preparado para agir, para fazer e ver o impossível de Deus na sua vida, ver o sobrenatural acontecer diante dos seus olhos, porque você teve uma atitude, agiu naquela hora. Imagina, o povo todo foi trabalhado, vendo coisas sobrenaturais, as pragas acontecendo, viu uma coluna de fogo, viu uma coluna de uma nuvem, viu aquilo, quando chega diante do mar, não faz nada, para, e aí Deus, a voz de Deus é essa, por que parou? Diga ao povo que marche. Por quê? Porque eu creio que com o Senhor do meu lado, o Senhor comigo, eu vou andar sobre as tempestades, mas eu vou vencer. Palavra de hoje que eu quero estudar com você, e gostaria muito, se você pudesse, assim, algumas anotações. Não fique parado, faça alguma coisa. Você pode falar isso para algumas pessoas aí, não fica parado não. É legal, porque tem gente que daqui dá para ver, fala assim, hoje Deus pegou você. E viu só, hoje Deus sabia que você vinha. Não fica parado, se mexe, vamos lá, tira a teia de aranha, levanta, vamos embora, reage. Essa história é muito bonita, eu teria que ter tempo aqui para uma explicação do contexto, mas é linda demais. Você imagina que um homem falou ao rei, Amã falou para o rei, tem um povo entre nós, tem um povo distinto nesta nação, que eles não têm as mesmas práticas que nós. Tem um povo aqui nessa nação, que eles agem diferente de nós. E ele falou, dou um conselho para o rei, mata esse povo. E o rei falou, não, peraí, como assim mata? Pensou? Não, é muita coisa isso, destruir um povo. E esse homem falou assim, olha, eu dou 350 toneladas de prata. Se o rei quiser, eu dou do meu tesouro para matar esse povo. Mas como é que você vai fazer isso? Eu dou preço por cabeça. Eu falo que cada um que matar um judeu vai ganhar. Imagina, você tem um vizinho do lado judeu, ele está valendo $1.000. Que loucura, que loucura. Imagina quantas crianças iriam morrer, quantas famílias seriam destruídas. Seria uma matança. Você que está olhando para mim, por favor, claro que
estou falando numa outra dimensão, mas é o que nós estamos vivendo todo dia. Todo dia. Pessoas morrendo, famílias destruídas, uma nação sendo roubada, um povo perdido, filhos perdidos. Mas diz que Mardoqueu, ele faz uma coisa, e a palavra de hoje: não fica parado, faça algo. Olhe para cá, Deus está olhando para você agora. Faça algo. Deus está com você. Dê um passo, o Senhor vai dar 2 na sua frente. Levanta, reage. Mardoqueu, ouvindo aquilo e sabendo, tem data marcada, isso vai acontecer. Ele põe uma roupa. Essa roupa era considerada roupa do luto. Você não podia nem entrar em qualquer lugar com ela. Ele põe um saco, veste um saco, pega a cinza, esparrama cinza na cabeça, no rosto, e ele sai pela rua gritando e chorando. Quem está olhando, talvez está perguntando: quem que morreu? Mas ele está fazendo algo. E aí ele não para. Aí ele manda um recado para Esther, e ele fala: Esther, agora você é rainha, e você tem que fazer alguma coisa. Fala para a pessoa do lado, antes que ela durma, fala assim: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você se levanta e Deus está com você. Você pega as pedrinhas no rio e Deus derruba o gigante. Você se opõe, fala: eu não aceito isso, e Deus vai te dar a vitória. E aí fala para ela, fala: olha, nós temos que fazer algo, você tem que fazer algo. E ela então diz assim: olha, então não é uma prática, eu não posso entrar diante do rei, nem a mulher dele podia, se ele não estender para mim o cetro dele. Ninguém pode entrar na presença. Eu vou lá, eu vou entrar. Manda todo mundo jejuar por mim, manda todo mundo entrar em jejum. Eu também vou pedir para todo mundo que está comigo, nós vamos jejuar, nós vamos buscar Deus, e nós vamos fazer alguma coisa. Eu vou falar com Ele. Eu queria pregar isso para você, eu queria tomar essas ações. Nós somos uma igreja, mas nós não somos uma igreja passiva. Nós somos uma igreja que se move pela fé. Quem tem fé? A fé tem que mover você, ela não pode deixar você parado. A fé, ela faz você ir lá, vai lá. Seja consulta, o médico, vai lá, mas Deus vai com você. Você tem que ir no advogado, vai lá, mas Deus vai com você. Você tem que enfrentar um problema, vai lá, mas Deus nunca te abandonará. Mas faça algo, não fique parado. Eu queria falar com vocês hoje sobre essas ações que vão começar a mudar a história, vão começar a reverter quadros, vão começar a abrir os nossos caminhos, vão nos levar à vitória. Alguém acredita nisso? Mas nós temos que agir, nós temos que não podemos mais ficar parados, calados. Eu tenho sério problema com quem só reclama, porque a minha pergunta para quem reclama é: o que você está fazendo? Nós podemos criticar aqui, falar: o evangelho nesta cidade, mas nós somos portadores do evangelho. O que nós estamos fazendo? Podemos só criticar e não fazer nada, mas a palavra de hoje é: não fique parado, faça alguma coisa. E eu me sinto livre para pregar isso, porque Deus está com você. Deus vai guiar você nas atitudes, Deus vai dar a palavra certa na hora certa. Mas o que você não pode é ficar sem fazer nada. Olhe para mim, não é hora de cruzar o braço, não é hora. Eu queria falar sobre essas ações com você. Vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar, gente, eu
São coisas que a gente vai introduzindo na pregação da palavra, são coisas tão sérias, tão importantes. Primeira coisa que eu quero falar aqui com você, que nós temos que ter uma ação espiritual, temos que ter isso. Deixa eu falar algo aqui para você. Essa ação espiritual é muito mais que vir à igreja, é muito mais. Vir à igreja já é um processo, mas você precisa abrir o céu sobre a sua casa. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter condições, mas se Deus está do seu lado, você vai vencer. Entendeu isso? E eu tenho que ter uma ação, ir na busca desse espiritual. Por isso que a igreja ela é profética. O que é uma igreja profética? Ela vai buscar o céu e traz o céu na terra. Profético é isso, que traz o céu à terra. Então nós temos que ter. Quando Mardoqueu se vestiu de saco e sai gritando e sai chorando, e Esther está perdida, porque ela fala: o que eu vou fazer? E ele fala: faça alguma coisa. Primeira atitude dela, e eu estou convocando você para uma ação espiritual. E ela então fala: então vamos todo mundo jejuar, vamos orar. Talvez alguém diga assim: não, mas é melhor a gente fazer uma reunião. Não é hora de fazer reunião, é hora da gente abrir o céu sobre a nossa cabeça, é hora da gente trazer Deus para perto, porque se Deus estiver conosco, a gente não vai perder. Deus vai guiar todas as coisas. Quem acredita nisso? Orar mais do que já ora, clamar mais do que clama, reunir pessoas, chamar grupos. Nós vamos abrir o céu, nós vamos trazer Deus para esse lugar. Romanos capítulo 8, versículo 31. E acredite, essa é a primeira ação que tem que acontecer. A primeira na nossa vida é clamar ao Senhor, chamar por Ele. Senhor, olha o que está acontecendo, trazer Ele para esse momento, porque Ele vai descortinar todas as coisas. Romanos 8:31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Fala para alguém aí: Deus está do seu lado. Ação espiritual, irmãos, nós temos que clamar, olha, você veio a esse lugar, venha mais, venha buscar, Deus vai direcionar a sua vida. Pastor, mas eu estou triste porque eu venho sozinho, sozinha, minha família não vem. Eu falava com uma mulher agora há pouco ali: a minha filha não vem, pastor, não vem, não quer vir. Venha, tenha uma ação espiritual, Deus vai te dar vitória. Venha buscar, vem clamar, vem chorar. Jejum, eu vou entrar num tempo de entrega, de renúncia, de um sacrifício da minha vida, mas eu vou ver Deus agir na minha vida, porque essa luta não se vence no braço. Deus vai nos guiar. Efésios 3:14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Por favor, levante a mão aqui. Quantos têm filhos? Quantos seus filhos valem muito, mas valem assim? Uma ação espiritual é dobrar o joelho pela vida dos filhos. Não fique parado não, faça alguma coisa. E não fale para mim não, que eu já ouvi bastante: pastor, já fiz, continue fazendo, Deus vai honrar você. Talvez o seu testemunho seja diferente de muitos. Talvez você diga: eu orei 10 anos, mas uma coisa eu sei: Deus está do seu lado,
Ele guarda os seus filhos enquanto você busca, até o dia de entregar a vitória na sua mão. Mas tenha uma ação espiritual, uma busca. Não morrerá até ter um encontro real com Cristo. Vai um dia vai acontecer, um dia ele voltará, ela voltará, um dia, porque você tem uma ação. Talvez um dia, eu conversei com uma mulher e ela me falou: pastor, eu jejuei muito, não foi pouco não, mas olha aqui, pastor, Deus me honrou. Segundo Crônicas 20, versículo 3 e 4, essa ação, ela é fundamental, e é triste porque as pessoas, elas vêm à igreja, mas não agem, elas ouvem uma palavra, mas não agem. E aí Tiago escreve uma carta para a igreja do Senhor, e ele escreve assim: vocês não podem ser apenas ouvintes, igreja, vocês têm que praticar, não fique parado, faça algo. Deus está liberando uma palavra na sua vida, age de acordo com a palavra. Quem pode dizer amém? Faça alguma coisa. Josafá ficou amedrontado com essa notícia, muito medo, e pediu orientação do Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Deixa eu falar algo a você: o céu vai se abrir sobre a sua vida, mas passa, por favor. Olha, se você não ouvir mais nada do que eu falar aqui, ouça isso que eu estou falando agora. Tenha uma atitude espiritual na sua vida. Volte a buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. É hora de buscar Deus. É hora da gente se reunir, é hora da gente, clamar a Deus. É hora, vem aí uma unção nova sobre a sua vida, vem uma palavra, não vai faltar palavra sobre a sua casa. Um dia você verá seus filhos falando coisas que você vai falar assim: meu Deus, Deus está agindo, Deus está guardando. Por quê? Porque você está agindo, você está tendo atitudes, você não está com o braço cruzado. Só você sabe o quanto você tem chorado. Talvez as pessoas nem sabem o que você passa, nem sabem, mas está lá você na madrugada, está lá você no cantinho, está lá você no seu quarto, tendo uma ação espiritual. Deus vai honrar você, vai honrar a sua fé. Amém? Vamos lá, segue comigo então, não fique parado. Estratégia, gente, isso é importante demais. Nós precisamos saber fazer, nós precisamos aprender a fazer. Salomão diz assim: compra sabedoria, compra. Não age cegamente, não age na ignorância, não age por impulsos, tem uma estratégia. A palavra estratégia é uma arte de você chegar lá preparado. É alguém que está sendo trabalhado, está desenhando um projeto. A Bíblia fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura. É pessoa que tem planos, pensa antes, pensa, se prepara. E olhe para cá só um minuto só. A ação espiritual libera uma estratégia. Quem gasta tempo ali com o Senhor, os olhos se abrem, tem visão, não é pego de surpresa, não é enganado. Quem acredita nisso? Não é enganado, anda no caminho certo, sabe o que fazer, sabe o que falar. O Senhor vai segurar as palavras da sua boca, porque a morte e a vida estão no poder da boca, da língua. Quantas pessoas perdem porque não sabem o que falar na hora certa, e muitos que nem falam o que tem que falar. Uma estratégia. Eu fui procurado por um pastor, me ligou, perguntou se podia vir aqui, veio aqui, e, puxa, uma alegria, recebi com uma alegria aqui, até brincando assim, e ele chorou, e ele falou assim: eu vim buscar um conselho hoje, e ele me disse assim: meu filho me disse que ele não quer mais a igreja. Meu filho, olhando no meu olho, falou para mim: eu vou sair da igreja, eu quero conhecer o mundo. Falou para ele.
Ele estava chorando quando ele falou para mim. Eu notei que ele ficou assim, meio surpreso com o que eu falei na hora. Talvez ele pensou que eu fosse falar: amarra Satanás, queima o diabo. Eu não falei nada disso. Primeiro, que o filho dele não está na mão de Satanás. Eu virei para ele e perguntei assim: você já levou seu filho num campo de futebol, no estádio do Palmeiras, que é lindo, maravilhoso? Tem gente fazendo assim, há controvérsias. Você já saiu com ele? Já levou seu filho numa churrascaria, cara? Sentou com ele para comer uma carne assim, tal? Pode até me levar junto. Cara, você já foi na praia com seu filho? Só você e ele assim, tal? Você já caminhou com ele? Já andou com ele? Você já foi amigo dele, sem ser pastor? E ele é assustado com o que eu estou falando, porque eu não falei em nenhum momento: olha, repreende o diabo, se é o diabo que está cercando sua casa. Não falei nada disso. Só perguntei: você já saiu para andar com seu filho? Vocês já foram, sei lá, brincar, sair, comer, deixar ele falar as besteiras? Fala um monte de besteira. Quem tem filho adolescente? Nós falamos besteira, quanto mais essa rapaziada. Deixa falar, vai falar, vai falar. Quem tem adolescente mulher? Gente, na hora que eu estou perdido, porque o homem, eu me perco, porque ela começa a falar uma coisa, ela muda, e eu não sei do que ela está falando, mas eu estou tentando ganhar o coração dela, porque foi esse o meu conselho para ele: ganha o coração do seu filho. Ganha, porque depois que você ganhar o coração, qualquer palavra que você falar cai. E aí, eu estou ali, estou tentando ganhar o coração, mas ela muda de assunto, ela está falando de um negócio, daqui a pouco ela vira, ela está falando de outro, e eu não sei onde é que eu estou, mas eu estou com o meu olho aberto assim, ó, para ela notar que eu estou dando atenção, porque ela vai falar assim: meu pai me ouve, meu pai me ouve. Se eu precisar falar com alguém, meu pai me ouve. Perdidinho, mas ele me ouve. Esther, Mardoqueu, vestido de saco, coberto de cinza, apavorado. Data marcada, todo mundo ia morrer. Esther falou: jejue. Todo mundo jejuando, orando. Ela chamou o rei e o inimigo para um jantar. Mardoqueu deve ter ficado assim. E aí, um jantar, e não falou nada. Marcou outro jantar, 2 jantares, o rei e o inimigo. Não é possível. Jantar, uma estratégia. Olha o que a Bíblia diz. Olha, Provérbios 25, 21, 22. Olha isso, você tem que ter uma estratégia. Olhe para cá um instante só. Deus vai dar estratégia para quem tem uma ação espiritual. O Senhor vai saber, o Senhor vai falar para você, Ele vai te orientar. Não vai. Fale, não fale. Espere. Tudo isso Deus vai te orientar, uma estratégia de Deus, porque sobre todas as coisas você é mais que vencedor. Alguém acredita nisso? O Senhor vai guiar, uma estratégia de Deus para a sua vida. Provérbios 25, 21, 22. Se os seus inimigos tiverem o quê? Fome. Irmãos, não é para você falar: está vendo, a mão de Deus pesou. Não é para fazer isso. Não é para você falar assim: bem feito. Não tem nada de bem feito nisso. Olha a estratégia deles de comer. Que loucura. Se tiverem sede,
deles de beber. Por quê? Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor recompensará você. Você tem que ter uma estratégia. Uma pessoa que me fez um mal muito grande, não foi pouco não. Aconteceu uma situação e eu elogiei muito essa pessoa, elogiei muito. Quem ouviu, esperou eu terminar, virou para mim e falou assim: eu sei que mal você não fala, eu já vi isso, que você não fala mal, mas falar bem já é demais. Falou isso para mim. Eu falei: mas eu estou amontoando brasa na cabeça dele, quem ganha sou eu, porque ele não vai poder dizer que eu falei mal. Eu falei bem, e eu vou colher o fruto das minhas palavras. Quem está entendendo isso? Cuidado, gente, porque talvez você esteja perdendo seus filhos porque falta uma estratégia. Talvez você esteja perdendo algo grande porque falta uma estratégia. E estratégia, essa arte, ela é liberada para quem tem uma ação espiritual. Um tempo de oração vai descortinar sabedoria na sua vida. Crê nisso? Decisão certa, atitude certa. Terceiro, vamos lá. Não brinque com o problema. Fala para a pessoa do lado assim: não brinque com o problema. É sério demais para você brincar. É muito sério. Por isso que eu venho pregar: não fique parado. Se você bobear, você perde. Não brinque com isso. Alguém tem que se levantar, alguém tem que fazer alguma coisa, senão perde. É muito triste porque as pessoas estão brincando. Esther fez o jejum, Esther fez o jantar, mas agora o assunto é sério. Agora nós vamos resolver, agora não é brincadeira. E ela pede para falar com o rei, e chama Amã, o inimigo, do lado. Eu queria que o senhor viesse, mas eu queria que Amã estivesse conosco, porque o assunto é sério. E ela então fala assim: eu quero te fazer um pedido. Olha, o rei olhando para a mulher dele: eu quero que você poupe a minha vida. Gente, imagina o rei ouvir um negócio desse. Ela falou: o que você está falando? Deixa eu terminar. Eu fui vendida para ser morta, eu e todo o meu povo. Gente, na hora que ela falou isso, o rei sai do lugar. Ele está numa sala, ele sai da sala batendo o pé, e Amã está congelado, porque a hora que ele voltar de lá, algo vai acontecer. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Trate com seriedade, não brinque, não é hora de brincar. Está me ouvindo? Aqui na frente da nossa igreja, eu sei que algumas pessoas não gostam que eu fale isso. A bebida, ela não é uma brincadeira. Você talvez tenha um controle sobre a bebida, tranquilo, toma uma dose, toma uma taça, toma. Olha, Provérbios, ele fala assim, em Provérbios 20, versículo 1 fala assim: o vinho produz zombadores, o álcool produz brigas. É muito sério, não é brincadeira. Talvez você, pastor, deixa comigo. Aliás, é o que todo mundo que bebe fala. Tudo bem, mas não brinca com isso. Aqui na frente, ó, tem um barraco aqui na frente. Eu sempre falei para ele:
Cuidado com a bebida. Eu sempre falei, eu ia lá, a gente começa a falar, olha, ele falava assim, não pastor, tá tudo certo. Cuidado com a bebida. Uma coisa que pode te destruir é a bebida. Onde ele bebeu, num barraco aqui na frente, ele bebeu. Acho que ficou meio alegre. Entrou uma cobra no barraco dele. Ele pegou a cobra com a mão. Diabético. Ele pegou a cobra. Quem é que brinca com a cobra? Ele pegou a cobra com a mão. A cobra picou a mão dele. Diabético. A cobra caiu no chão. Ele bêbado. Pegou a cobra de novo. Quem é que brinca com cobra? Talvez você não saiba, mas você está brincando com um assunto sério. É sério demais para você não pôr isso em oração. Você deveria orar muito por esse assunto, porque é um assunto sério. A perda pode ser muito grande. Picou de novo a mão dele. Já foi embora 3 dedos. E o médico queria amputar até o cotovelo, ele que não deixou. Por causa do diabetes. E começou numa brincadeira. Que a gente fala, para com isso, para com isso, para com isso. Quem ouviu o que eu falei? Trate o assunto com toda a seriedade que merece. Por isso que eu perguntei, quantos têm filhos e os seus filhos valem muito? O tamanho do valor é a seriedade com que você tem que tratar. Por que muitas pessoas perdem dinheiro? Porque não sabem quanto vale. Vem fácil, nunca teve que chorar, trabalhar, sangrar, é fácil, não sabe quanto vale um dinheiro. Se você soubesse o que é dinheiro, dinheiro é tempo da sua vida que nunca mais vai voltar. Isso é dinheiro. Porque você dá os melhores anos da sua vida, o melhor horário do seu dia, e alguém paga um dinheiro para você, e você brinca com isso. Por algo que nunca mais vai voltar. E além de não voltar, você está devendo anos que você nem viveu ainda. Ainda vai ter que viver. Já se comprometeu. Olha como é sério. E aí alguns falam, o pastor Vanderlei da Carisma, ele não gosta, né, esse negócio de dívida. Não gosta, tem pavor de dívida, rolo, coisa mal feita, porque é muito sério. Trate com seriedade isso. Deus não põe a mão dele em rolo. Vê como assusta você? Porque é sério, é muito sério. Não, mas eu vou orar. Não adianta orar. Coisa mal feita, Deus não põe a sua mão. Anda nos meus caminhos e ser perfeito. Trate com seriedade isso. Um menino, hoje de manhã, um mocinho veio falar comigo, e eu falei para ele, cara, vai estudar, não é hora de brincar. E aí falei para ele, porque com 25 anos, você vai ter seu carro e seu apartamento. Eu acho que até ele falou assim, que isso? Porque para mim isso é sério. Você vai crescer na vida. Alguém pode dizer amém? Esse amém de vocês me assusta. 4. Estou terminando, vamos lá. Ações, não fique parado, por favor, faça algo, se mexe. Deus está com você. Pegue as pedras, o gigante vai cair. Desce lá, vai lá, Deus vai te honrar. Ore, volte a orar como nunca orou. Venha mais à igreja, venha mais à igreja. Preguei para os homens aqui sexta-feira. Deus está te chamando por um quarto para estar com Ele. Tenha essa ação espiritual. Feche a porta do teu quarto. Deus vai mudar todas as coisas se você estiver naquele lugar lá. Preguei para os homens sexta-feira. Tenha uma atitude. E essas atitudes são provocadas por amor.
E agora eu queria ver aqui, quero olhar daqui, ver quem aqui está amando. Obrigado, irmão. Oxa, graças a Deus, tem uma pessoa aqui que está amando. Aleluia. Quem mais além dela está amando? Tem gente assim, que é isso, que é isso, que é isso. Procura quem está amando, vai dizer para você. Amor, amor. O amor faz coisas que eu vou te contar. Você corre risco quando você está amando, sim ou não? Você se vira, dá seus pulos. O duro é a mulher falar, viu, você não faz nada disso por mim. Amor, eu falo aqui, talvez para alguns fique incompreensível. Eu amo essa cidade, eu sou daqui. Eu sou daqui. E eu não pertenço a uma terra de maldição, eu pertenço a uma terra de bênção. E eu choro por esta cidade. Eu amo a igreja. Essa semana eu passei em frente a uma igreja, olhei para a igreja, Deus falou comigo, procure esse pastor, e eu vou procurar ele. Que eu amo a igreja do Senhor, não é a Carisma é uma entre tantas que o Senhor procurar, ajudar, estar perto, caminhar junto. Amo demais, o amor faz isso. E você ama? 1 Reis 3, 23, 26. Deixa eu contar para você a história, posso? 1 Reis 3, 23, 26. Eu vou ler. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas, ver se eu estou certo no que vocês estão falando. Uma diz que o filho é dela, é seu. A outra diz que o filho é seu. Uma diz que o filho morto é da outra. A outra diz que o filho morto é isso? É isso mesmo? Vamos esclarecer, é isso que vocês estão falando? Vamos fazer o seguinte: pegue uma espada. Pegue uma espada, traga uma espada. Trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio, direitinho, e pergunta quem quer a cabeça e quem quer os pés. Dê um pedaço para uma e um pedaço para outra. Vamos esclarecer isso. Não é isso que vocês estão falando? Metade para cada uma. A verdadeira mãe gritou. Veja, gente, tem ações que só quem ama tem. Quem não ama, gente, não adianta. Por isso que eu perguntei: quanto vale seus filhos? Vale o choro? Vale a preocupação? Vale vir a esse lugar para buscar pelos filhos que não estão aqui? O que você está fazendo aqui? Pastor, eu vim buscar, eu vim interceder a vida dos meus filhos, que eles estão longe, mas Deus está guardando eles. Eles não estão dentro de uma igreja, mas Deus está com ele. Eu vim representar os meus filhos, minha casa. Não é por mim que vim buscar, eu vim buscar pela minha casa. Amor, isso é amor, isso é muito amor. A mãe falou: não. Dê. É como se ela estivesse falando assim: dê meu filho para ela. Dê meu filho para ela, mas que o meu filho continue vivo. Muito bem. A outra falou: ele não será nem meu e nem seu. Divida a criança no meio. Tem ações, gente, que teria que ser da igreja. A igreja, por ter tanto amor, teria que ter mais ações. Mas porque esse amor, olhe para mim um instante, olhe para cá, vou mostrar algo para você. Um homem levou uma surra, ele foi assaltado, e ele foi deixado quase morto no chão.
Quem ainda está comigo? Ainda não foi? Quem está acordado? Ok. Aí vem um sacerdote que coloca o título na frente da função. Isso é o maior erro. Pior coisa que pode ter um crente assim. Você fala assim, pastor, ele fala, pastor não, eu sou bispo. Aí você fala, bispo, ele fala, bispo não, que agora eu sou apóstolo. Aí você nunca sabe. Fala apóstolo, ele fala, apóstolo não, agora eu sou vereador. Põe o título na frente da função. O homem está caído ali. Ele olha para aquilo, atravessa o outro lado da rua. Porque sem amor não tem atitude. Aí vem outro, um tal de levita. Eu falo isso, tem gente que fala assim, nossa, esse canta muito, canta nada. Que levita não é cantor. Não sei de onde tirou isso. Eu sou levita porque eu canto. Não, você é um passarinho, mas levita não é não. Porque levita é responsável por todo o trabalho na casa de Deus. Se tiver que pegar uma vassoura, pega a vassoura, pega a cadeira. Mas cantor só canta. Cantor é Roberto Carlos, esse cara sou eu. Só canta, não faz mais nada. Não, não sou cantor, eu sou servo. Eu tenho a orelha furada. Porque quando eu fui livre, eu disse, não quero. Eu quero continuar servindo. E aí o dono disse, então tem que furar a sua orelha para que você saiba que você é servo. Apenas servo, mais nada. O levita viu o homem caído, passou para o outro lado da rua. Mas acredite, Deus sempre tem alguém que tem amor. Vem sempre alguém aí. Aliás, Deus está à procura de quem ama. Pedro, você é esse cara? Claro, Senhor, sou eu. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, eu estou procurando uma pessoa que tenha ações de amor. Então, se você me ama, pastoreie os meus pequenos. Tenha uma ação. E por último, eu termino. Aprenda a se defender. Fala para a pessoa do lado, aprenda a se defender. Esse pastor é maluco, né, cara? Falar essas coisas na igreja, né? Fala de novo a pessoa, aprenda a se defender. Fala para ela. Mas fala assim, tira essa cara de gatinho, põe a cara de leão. Vamos dizer, cara. Com essa cara você não vai nem defender nada. O rei, a mulher dele está falando, poupa a minha vida. Ele falou, mas o que eu vou fazer agora? Porque já está uma lei escrita. E lei, vou falar sobre isso lá no Colégio Fonte, terça-feira, para os alunos. Lei. Então a ministração para os alunos lá do Colégio Fonte, vou falar sobre lei. O rei falou, não posso revogar. Mas vamos fazer o seguinte, escreve aí, toda pessoa, qualquer pessoa, a menor ou maior, qualquer um, em qualquer lugar, pode se defender. Gente, essa palavra foi tão forte que mudou a cara. Quem estava triste, quem estava abatido levantou, ficou, como assim? Pode. Porque olha que eu vou falar para você, Deus dá, mas quem tem que defender é você. Deus dá. Para quem aqui Deus deu filhos? Tem uns que estão pensando, foi Deus. Os filhos são heranças do Senhor, foi Deus que te deu.
Você é mordomo com esses filhos nas mãos. Um dia o Senhor virá para buscar os filhos que Ele deu a você, e serão todos, não para maldição, mas para bênção. Filhos para salvação, não para perdição. Defenda os filhos que Deus te deu. Você tem que ser a primeira pessoa a falar bem da sua casa. Quem é da época aqui que não podia falar da mãe? Hoje fala de qualquer coisa, passa. Mas quem é da época que eu falo, mãe não? Quem é dessa época? Aí, nós mudamos tanto, gente, não é brincadeira não. Você não fala não. O menorzinho, o pequenininho, pegava pedra se falasse da mãe. Não tinha força no braço não, mas juntavam uma pedra da minha mãe, chorava da minha mãe não. Pode não valer nada para os outros, mas para você tem que valer. Para você tem que valer. Defender. E aí você tem que aprender. Quando isso chegou, as pessoas viram aquilo e se prepararam. Foi tão assustador essa ação, e a igreja tinha que ter essa ação. E quando esse ambiente mudou, aquele ambiente abatido, derrotado, mudou para um ambiente de celebração. Nós vamos nos levantar, Deus vai nos dar a vitória, a história vai mudar, porque nós vamos reagir, Deus está conosco. Gente, isso mudou. Os vizinhos que não eram judeu, que já tinha preparado até para ganhar a grana lá, passaram para o lado de cá. Os vizinhos começaram a falar assim: ei, nós somos assim, hein? Estamos juntos, hein? Estamos juntos. Até os inimigos se juntaram. Não fique parado, faça alguma coisa. Deus vai dar paz para você até com seus inimigos, porque Deus vai honrar você. Você crê nisso? Fique de pé.